Agora sim, né? Então vamos. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11 a 19, diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Deus Pai, glorificamos o teu nome, ó Pai, tu és poderoso, que a tua palavra, Deus, venha, Deus, fazer diferença em nossos corações, ó Pai, encontre, Deus, nos transforma, Pai, cada dia, que nessa noite possamos aprender mais do Senhor, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Nós agora, assim, toda vez nossa leitura bíblica anual, quando chega nos Novo Testamento, os Evangelhos, propriamente dito, né, não tem como a gente passar desapercebido a quantidade de milagres que Jesus faz, né? E a reação e o contexto em cada milagre, eu gosto muito de imaginar, tentar visualizar a cena ali, o ocorrido. Às vezes a gente faz uma leitura dessas tão rápida, né, e acaba passando assim despercebido. A gente não para visualizar. Às vezes eu demoro, é lógico, né, como eu já falei algumas vezes, faço alguma leitura assim para não deixar atrasar e passa corrido. Mas esses dias atrás eu lendo essa, parei, fiquei tentando visualizar, falei, não, quero fazer um sermão ainda sobre este milagre. Né, e sabemos, né, para quem é da área aí de saúde, né, irmã Jaciara, Carol, Paula, né, os demais aí, sabe que a lepra naqueles dias não tinha cura, né? E era totalmente excluído do meio da sociedade, do convívio da sociedade quem tinha lepra. Então era terrível, não era uma doencinha só, né? Era tipo espécie o Covid o ano passado, né? Quem tinha Covid tinha que se isolar e aquela toda coisa, né? Lógico que hoje em tempos mais modernos o isolamento era diferente, mas era terrível. Hoje, né, ainda tem a lepra, não acabou, com outro nome, né, Hanseníase, né? Agora tem cura, né, fazendo o tratamento certo, tem cura, né, então está mais tranquilo. Mas sobre o nosso milagre em si que eu queria falar, muitos hoje vão atrás de Jesus, como naqueles dias também, simplesmente para receber um milagre. No desenrolar aqui do nosso sermão, a gente vai perceber que muitos, né, como hoje, correm atrás de Jesus na expectativa de receber um milagre, de ser curado, ou simplesmente para estar ali no meio do movimento, né? Um espetáculo em si, ver cura, né? Pensa naqueles dias. Era acontecimento, né? Jesus vinha, tá, para ali, pega a sua cama, levanta e anda, né? Era algo assim extraordinário, né? Algo que não acontecia, não acontecia ainda, e Jesus faz tudo isso. Se fosse hoje, né, seria da mesma forma, né? Teria luzes, né, câmera, né, ação, né? E aí vai, né? Seria realmente, hoje já tenta fazer um espetáculo de algo às vezes que não é real, de curas que não acontecem. Imagina se fosse as pessoas queriam, né? Não sei se Jesus certamente não ia querer, né? Que quando o povo estava querendo bajular ele demais, ele vazava para os lugares desertos. Então, mas Jesus pode sim curar, mas o que realmente nós precisamos é da salvação em Jesus Cristo. Mas muito bem, né? O texto deixa claro, né, que aqueles 10 leprosos chegaram até Jesus um pouco ainda distante,
e clamaram a Jesus por misericórdia. Né? Lembra lá no texto lá? Levantaram a voz, no verso 13, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ou seja, eles precisavam da misericórdia de Deus. Independente de qualquer julgamento, depois da sequência dos fatos que nós conhecemos, mas eles realmente tinham uma necessidade. Eles realmente tinham uma necessidade de cura. E lógico, eles buscaram a pessoa certa. Né? Certamente eles tinham ouvido falar do nome de Jesus, dos feitos de Jesus, o que Jesus podia fazer. E eles foram lá buscar o socorro onde eles iriam encontrar, que era em Jesus Cristo. Mas mesmo à distância, né, para manter, né, a palavra que nós usamos muito hoje em dia, o protocolo, né, manter-se à distância, pela condição deles de leprosos, de uma doença contagiosa, uma doença que não tinha cura, e a sua situação, eles se mantiveram à distância e clamaram a Jesus por misericórdia. Hoje também não é diferente, mas hoje o que mais ocorre em nossas vidas é a pior de todas as doenças. E qual é? O pecado. O pecado é a pior de todas as doenças e nos afasta de Jesus. O pecado, né, a Bíblia descreve como o salário do pecado é a morte, e a morte é a ausência de Jesus Cristo. Às vezes nós nos envergonhamos, e já conviveu, ou você mesmo já teve a experiência quando você acha que está com aquele pecado escabroso mesmo, e você se mantém afastado, você se exclui do meio das pessoas, se exclui da presença de Deus. Não é que Jesus Cristo não pode estar presente na sua vida, você que fica envergonhado às vezes, se sente excluído do convívio da igreja. Às vezes as pessoas afastam da igreja, não só porque ela está perdida em seus pecados, mas envergonhada. Né? Ouvi relatos de algumas pessoas que elas pecam, né, afastam da igreja e se sentem envergonhadas de voltar, com medo do julgamento das pessoas, dela mesma, do julgamento dela. Então, mas mesmo à distância, às vezes, quando nós estivermos nessa situação, a única solução é clamar por misericórdia a Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos curar. Aliás, né, o pecado tem cura, sim, tem jeito, é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aliás, o único remédio, a lepra já tem remédio hoje aí, dado, né, pelos médicos, feito em laboratórios, que dá cura. Mas o pecado ainda não tem outro remédio. É apenas, único e exclusivamente Jesus Cristo é a solução. Então, que nós não possamos, né, ficar sem pecar é impossível ao homem. Às pessoas é impossível ficar sem pecar. Mas tem um remédio que é Jesus Cristo. E isso não pode causar um distanciamento nosso de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Na hora que você está doente é que você precisa de remédio. E na hora do pecado, e sim, nós ainda mais, em todos os momentos, em todas as situações, precisamos de Jesus Cristo. Ainda mais no pecado. Então, se você se encontra em alguma situação de pecado, vá até Jesus Cristo. Ele é a solução. Clame por misericórdia a Jesus Cristo. E, propriamente, se o milagre foi através da palavra de Jesus Cristo, eles foram curados. No verso 14, e Jesus Cristo, e ele vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Ou seja, na ordem de Jesus Cristo, não era necessariamente o mostrar aos sacerdotes. Porque Jesus Cristo já sabia do milagre, da cura que ele realizaria na vida daqueles 10 leprosos. Só mandou ir, que no trajeto até chegar lá, eles seriam limpos, seriam curados, só para mostrar, porque era por lei que todo que tinha doença de lepra, ao ser limpo, ao ser curado, deveria apresentar diante dos sacerdotes, para que os sacerdotes o considerassem limpo, para que eles pudessem voltar ao convívio da sociedade.
Então é a palavra de Jesus. Jesus não precisou tocar, não precisou de assoprar sobre eles, não precisou de impor as mãos, só falou, vai, vai que até que chegar lá, vocês estarão curados. Então é isso que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Muitos vão a Jesus buscando uma solução passageira, temporária, aquela cura daquela mal que ele está sofrendo. Aconteceu naqueles dias, acontece hoje, infelizmente. Quantos e quantos têm chegado até Jesus Cristo na esperança de um milagre, simplesmente esquece que Jesus Cristo tem algo ainda maior. Mas o que nós devemos é, através da palavra de Jesus Cristo, sermos curados, sim. Esse é o primeiro ato, não tem como a gente negar. Na Bíblia, vários relatos dos milagres de Jesus Cristo sempre foram assim. Primeiro, Jesus Cristo faz a cura física, por assim dizer, ou emocional, ou de libertação de demônios. Em seguida, ele prossegue, aqueles que se achegam a Jesus, ele prossegue na transformação completa da pessoa. Mas, muitas vezes, nós precisamos sim, porque cá entre nós, independente dos picaretas de hoje em dia, que querem se aproveitar dos problemas das pessoas, mas um problema físico é muito difícil. O problema físico, a doença em si, ela é terrível. Eu, graças a Deus, tenho falado várias vezes, tenho uma saúde invejável, graças a Deus, Deus tem me dado uma saúde muito boa, mas acho que para ajudar as pessoas, ultimamente, levo muito minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, mas algumas outras pessoas aí, tenho tido a oportunidade de estar ajudando, levando no hospital. Hoje mesmo fui levar minha mãe em Ceres, e a gente vê lá tantas pessoas numa situação difícil, em hospital você vai só para ver, cheio de problemas. E as pessoas realmente precisam. Não é fácil conviver com dor. Já falei uma vez, quando deu tinha uma pedra no rim, saiu, eu cheguei lá e a enfermeira, você tem alguma alergia? Só a dor, aplica essa injeção logo, para passar a dor. E passou instantâneo. Então é ruim, sim, precisa de cura. Mas, prosseguindo, nós precisamos de cura, mas precisamos de algo ainda maior do que a cura física. Mas, diante daquela cura, onde eu quero chegar mais agora, assim, falar um pouco mais, onde realmente houve, onde está o cerne, começa a melhorar o texto. Apenas um voltou e glorificou a Deus. Apenas um, E está aqui no verso 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ou seja, apenas um glorificou a Deus. E é onde Jesus Cristo trabalha na vida da pessoa de uma maneira ainda muito maior do que apenas a cura. Onde Jesus Cristo dá um coração grato. O texto não fala, a gente tira por dedução o que aconteceu naquela visão, como eu disse, gosto de imaginar o contexto, aquela cena, somente um volta. E os outros 9, Depois eu quero falar um pouco mais sobre eles. Mas Deus e a Bíblia, Deus através da Bíblia não fala mais sobre eles. Fala sobre um que voltou. Esse com um coração grato, teve um encontro verdadeiro com Cristo, não é o que nós falamos aqui constantemente na igreja. Só há transformação, só há salvação quando tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Pois é, aquele samaritano voltou, se jogou aos pés de Jesus Cristo, glorificando a Deus por tamanho milagre na vida dele. Ele compreendeu, de fato e de verdade, o que havia ocorrido na vida dele. Sabia que a cura naqueles dias não acontecia assim, instantaneamente. Lembra lá no Velho Testamento, quando acontecia, as pessoas ficavam, às vezes quando era curado, vinha de apresentar diante do sacerdote, o sacerdote mandava ele voltar, ficava mais uns dias, depois voltar, confirmar realmente que estava limpo.
às vezes não estava e ainda ficava uns dias ainda para cicatrizar aquelas feridas, para se tornar totalmente a pele, voltar ao normal. E ele ficou curado instantaneamente com o milagre de Jesus Cristo. Aí ele percebeu, isso não é de qualquer um, isso veio de Deus. Então ele reconheceu o grande milagre que Jesus Cristo havia feito na vida dele. E hoje, né, eu gosto de falar, aplicar para os nossos dias, também não é diferente. Quantos, talvez que você conhece, ou às vezes já aconteceu na sua vida, que já teve um milagre? Talvez, pastor, o simples fato de a gente estar aqui respirando é um milagre. Mas eu estou falando algo maior, algo sobrenatural, algo realmente que foge dos padrões normais. Não glorifica a Deus. E eu falo, né, Fábio, falo de mim mesmo, né? Eu já tive milagre. Aliás, né, não nasci também através do milagre de Deus. Já compartilhei, talvez alguém não lembra, né? Vai relembrar agora. Minha mãe, quando estava grávida de mim, né, de 3 meses, nem sabia também, foi tanta gravidez, né, 11, né, que uma a mais, uma a menos, né, depois de alguns dias que vai descobrir que está, né. Com 3 meses, uma cobra venenosa, jaracuçu, morde o pé dela. Para começar, já ia nem médico foi, já era para ter morrido e eu junto, né. Tá, ela não morreu. Aí já era para abortar, né, outra chance de eu ter morrido. Também não. Só com o veneno da cobra. Aí toma um monte de remédio amargo para cortar o efeito do veneno. Mas uma chance de abortar. Não abortou também. Aí por um tempo eu não glorifiquei a Deus porque eu não sabia. Aí depois de um tempo que eu fiquei sabendo do milagre, ainda não glorifiquei a Deus, porque também, né, era ignorante, né, não conhecia Jesus Cristo, como Jó falava assim, eu só ouvia falar, não conhecia, meus olhos ainda não tinham visto Jesus Cristo. Mas depois que eu fiquei sabendo que Jesus Cristo abriu os meus olhos, que eu vejo, eu glorifico Deus quase que todos os dias. Se eu falar que todo dia, eu vou mentir também, estarei pecando novamente. Mas quase todos os dias eu lembro desse milagre na minha vida e eu glorifico a Deus. Por estar vivo, por Deus ter operado tamanho milagre. E muita gente brinca com o milagre de Jesus Cristo. Conheço pessoas comprovadamente que se não fosse Jesus Cristo ter interferido na vida dele, estaria morto. Os médicos não davam conta, os médicos já falaram, se você sabe orar, se você sabe rezar, sei lá qual a sua crença, comece a fazer isso, a clamar por Deus, que o médico não dá conta. E Deus opera um milagre, e a pessoa brinca, simplesmente brinca com o milagre de Deus, e às vezes a pessoa ainda tem mais um chamado, ainda brinca com o chamado de Deus, no caso do meu, né, duplamente, né, o milagre é um chamado, e eu não posso brincar. Não posso simplesmente dar as costas para Jesus Cristo e ir embora fazendo de conta que foi eu mesmo, de mim mesmo, ou por sorte, ou por sei lá o quê, que eu estou vivo. Não, preciso, eu devo, tenho necessidade de reconhecer e de glorificar a Deus todos os dias. Pelo milagre, pelo chamado e tudo que acontece. Então nós precisamos fazer como aquele homem que reconheceu o milagre de Jesus Cristo e voltar e glorificar a Deus. Cair de joelho e reconhecer o milagre de Deus nas nossas vidas. E eu peço a Deus todos os dias que me lembre constantemente para o glorificar. Não só por isso, né, por tudo que Ele fez na minha vida, mas por esse em específico. Porque eu estou aqui pela glória, pela misericórdia, pela graça de Deus. E mais ainda, né, Jesus Cristo, né, como eu disse, Ele começa a transformar, dá um coração grato, Ele cura, dá um coração grato, mas Ele concede a salvação, né? E para este homem específico, aí no verso 19, Ele disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pensa na vida daquele homem, completamente sem esperança, leproso, se não morresse, demoraria um grande período de tempo para restabelecer o convívio com as demais pessoas, ainda demoraria passar um tempo, né,
a sua vida voltar ao normal ia demorar. Em um dia, um momento, pouco espaço de tempo, ele é curado, coração transformado, em gratidão a Deus, volta e glorifica, e ainda recebe a salvação naquele dia. Pensa na vida da pessoa mudar totalmente em um dia só. Foi o que aconteceu com aquele samaritano. O texto, como eu já disse, não fala de salvação aos outros 9. E eu não posso afirmar que eles não foram salvos. Mas no texto em si também não nos dá nenhuma base para dizer que foram salvos. Eu posso dizer, com toda certeza, que aquele estrangeiro, como disse Jesus Cristo, que era samaritano, foi salvo. Porque a Bíblia disse, Jesus Cristo mesmo disse, a tua fé te salvará. A tua fé, aquela fé salvadora, o dom da fé que Jesus Cristo nos dá, capaz de crer na tua salvação. E é isso que Jesus Cristo faz em nossas vidas. Ele nos encontra, se Ele quiser nos curar de alguma doença física, Ele cura. Se Ele nos dá um coração grato, e Ele nos dá a salvação. Então é Jesus que cura e dá o dom de crer, primeiro na cura e depois na salvação. Ou seja, onde quer que nós formos ler na Bíblia, nós não vamos encontrar outro caminho a não ser Jesus Cristo. Tudo fala em Jesus Cristo, tudo aponta para Jesus Cristo. No Antigo Testamento, para o que vai acontecer. No Novo Testamento, o que já aconteceu em Jesus Cristo. Que nós possamos viver, então, nessa expectativa. Como aqueles 10, em primeiro plano, de ir até Jesus Cristo, clamar por misericórdia. E depois, como aquele samaritano, que voltou glorificando a Deus, se prostrou diante de Jesus Cristo, e ainda de quebra, e ainda no lucro, recebe a salvação em Jesus Cristo. Então, como naquele episódio, muitos hoje buscam apenas na expectativa de milagres. Mas agora eu quero perguntar para você, bem específico, somente você pode responder. E quanto a você, Jesus apenas operou um milagre na sua vida, ou também já te deu a salvação? Já fez os dois? Na minha, já. Já operou um milagre mesmo antes de eu nascer. Ou seja, operou um milagre para eu nascer. E depois mais alguns aí também. Mais específico esse. E me deu a salvação. E hoje eu glorifico a Deus por ser salvo. Por conhecê-lo. Por Ele ter aberto meus olhos para vê-lo. Tenho defeitos? Ainda tenho. Ainda peco? Muito mais do que deveria, muito mais do que eu gostaria. Mas não perca minhas esperanças, porque eu tenho Jesus Cristo. E é isso que faz toda a diferença. Tem feito a diferença aos longos dos anos, na história, e ainda continua. Mas não brinque com Jesus Cristo. Tem um circo na cidade. Você quer se divertir com um palhaço? Lá tem. Eles nem são muito pornográficos, até razoável. Quer rir de palhaço, vai lá no circo. Mas não tente fazer Jesus Cristo de palhaço. Não tente lidar com Ele como se Ele não tivesse feito nada na sua vida. Porque Deus não se deixa escarnecer. Ele não te dá cura, Ele não te dá salvação, para você ficar brincando. Não é o seu ato em si que vai dar a salvação, porque Ele já te deu. Mas lide isso com tamanha responsabilidade, com tamanha gratidão, capaz de você se prostrar no pé dele, glorificá-lo, reconhecer, bendizer, louvar o nome dele todos os dias. Porque ele é digno de todo louvor, de toda adoração, ele é digno de ser glorificado. Não só porque ele faz cura, não só porque ele transforma as vidas, não só porque ele dá a salvação, que é nosso bem maior, mas porque Ele é digno de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Amém? E é isso que Ele faz nas nossas vidas. Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o Teu nome.
Deus, em nome de Jesus, ó Pai, como aqueles 10 leprosos, ó Pai, o Senhor nos dá a cura física, ó Pai, mas como aquele samaritano, ó Pai, aquele que voltou e glorificou o Teu nome, ó Pai, nos dá um coração grato daquele jeito, ó Pai, nos dê a salvação, ó Pai, e Pai, tudo isso, ó Deus, nós possamos glorificar o Teu nome todos os dias, ó Pai, Deus, em nome de Jesus, e a mim, ó Deus, eu te peço, dá, Deus, me lembre todos os dias de glorificar o Teu nome, ó Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, que o Senhor já fez, e eu tenho certeza que continuará fazendo na minha vida, ó Pai, e na do Teu povo, da Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.